O mundo mudou aqui. Num frenesi alvo e ardente de invenção, a história da humanidade e a história da pintura se fundiram. A cidade de Florença, possivelmente a cidade mais importante na história da pintura, porque era a cidade da Renascença, onde Leonardo, Michelangelo e Botticelli viviam e trabalhavam. Pintores que tornariam visível um novo sentido do que significava ser humano. Mas se você perguntasse aos grandes artistas da Renascença onde a fogueira dessa nova visão começou a estalar e crepitar, eles o conduziriam a uma pequena capela na igreja carmelita. Todos eles vieram aqui para maravilharem-se com o trabalho de um jovem artista, Masaccio, para sempre jovem, porque ele morreu com 20 e poucos anos, e a Renascença começou com ele. Adão e Eva, sendo expulsos do paraíso, da satisfação do ventre, à fria e dura luz do cotidiano. E Masaccio os fez tão totalmente verossímeis para nós, pessoas tão diferentes. Adão tão inconsciente do corpo, mas ele esconde o rosto, ele não aguenta a luz da verdade. Talvez ele não saiba mais quem ele é. E Eva, bem ciente do corpo, embora não haja ninguém para vê-la. Mas o que ela expõe é o rosto, aquele terrível grito primitivo que ela emite. E os olhos dela, um olhar de recém-nascido. Ou você poderia dizer que o rosto dela é como uma caveira, porque agora que nasceram, eles morrerão. Tudo realmente reflete através da história dessas duas imagens. A linda nudez masculina de Adão e a sexualidade de Eva. E a imersão deles na verdade. O anjo não está conduzindo eles para fora. Eles estão indo embora. É aquela culpa humana. E isso, creio eu, é muito importante. Porque nós podemos pensar na Renascença como vendo a humanidade como divina. Não. Eles viam a humanidade como digna, como capaz de aguentar e assumir responsabilidade. Mas eles carregam o peso de toda a dor que a humanidade conheceu, todas as culpas e medos. Eles sofrem na terra e refletem suas próprias sombras. E era disso que a Renascença tratava, a humanidade como íntegra, sofrendo, mas responsável. Os artistas precisam de patrocinadores e os artistas florentinos tiveram muita sorte em achar mercadores e banqueiros cultos em sua cidade. E os mais importantes eram da família Medici. Eles eram banqueiros. Papas e rainhas eram ajudados por eles. Mas a verdadeira contribuição deles à história foi o modo como eles gastavam o dinheiro. Cosimo, o primeiro Medici patrocinador, construiu um mosteiro para os irmãos dominicanos, magnificamente equipado, com uma esplêndida biblioteca para guardar os preciosos manuscritos. Havia pinturas em todos os andares e em todas as celas. E para pintá-las, Cosimo naturalmente escolheu o próprio artista da comunidade, o irmão John. Ele pintava anjos com tamanha delicadeza e convicção que foi apelidado de Irmão Anjo, Fra Angelico. Retábulo de São Marcos, Fra Angelico. Essa grande e gloriosa pintura é de Fra Angelico. E contudo, quando vemos fileiras de santos e anjos, ela pode parecer para alguns de nós um tanto assustadora. No entanto, eis uma das pequenas pinturas sobre Cosme e Damião que estavam embaixo da maior, onde pode-se ver inteiramente o calor, a perspicácia e a grande sofisticação de Fra Angelico. É a história de Justiniano,
que tinha uma perna cancerosa. E uma noite, ele sonhou que ninguém menos que Cosme e Damião entraram voando pela janela, cortaram a perna dele e a substituíram por uma perna de um etíope falecido. Então, quando acordou de manhã, estava de 2 cores, mas curado. Bom, essa pequena pintura é maravilhosa. O espaço é tão real. Ali está o banquinho, lá estão os chinelos. Note 2 chinelos. Isso mostra que Justiniano claramente esperava um milagre. E ali está o urinol dele e todos os remédios sobre a cabeceira. E aqui estão os santos, ainda usando as roupas da vinda deles do céu. E eles enrolaram a cortina tão ordeiramente e se inclinaram com o brilho deles, com a intenção de suturar a perna negra. O moral da história, claro, é que nós devemos cuidar dos nossos semelhantes. E ninguém faria isso com tanto frescor renascentista como o querido Fra Angelico. Os ricos sempre gostaram de decorar o seu lar. E a Renascença buscou novos temas. Aqui na Vila Leme, as pinturas não eram religiosas, não. Essas eram imagens que os eruditos renascentistas estavam descobrindo na época. O mundo da mitologia, musas, encantos. O mundo clássico estava na moda. E quem mais sintonizado com ele do que Botticelli? Aqui está Marte e Vênus dele, o deus da guerra e deusa do amor. E o formato dele, esse formato longo e fino, nos diz que isso fazia parte da mobília. Ou sobre a arca, ou sobre uma porta. Mas onde estivesse a mobília. E uma mobília de quarto. Porque isso é um retrato de amantes. E Botticelli era tão gracioso e elegante, quase um tipo de pintor de recepção em jardim. Não pensamos frequentemente nele como sendo humorista, mas aqui ele é. Porque após uma noite juntos, Marte está completamente exausto. Ele nem ouve os pequenos sátiros fazendo barulho no ouvido dele. No entanto, Vênus está fresca como uma rosa. O cabelo não está desalinhado. E é claro, já que isso era mitologia, isso mostra que o amor será sempre mais forte do que a guerra e irá arrancar a armadura da guerra. E Botticelli tinha consciência disso. Mas eu acho que ele não tinha consciência de alguma coisa nele mesmo. Porque ele era um homem que nunca achou uma parceira. Um homem solitário. E repare bem nesses amantes, como estão separados. Não há unicidade. Você não sente que Marte se importa com isso? Ele só está imerso numa espécie de cochilo insensível. Mas Vênus, naquele brejeiro sorrisinho, você não acha que há um elemento de uma mulher encarando a solidão? Será que muitas mulheres renascentistas olharam para isso e sentiram que essa era a vida de uma mulher? Eu acho que são todos esses elementos. A perspicácia e o compromisso moral que eram tão profundos no Botticelli. E essa inconsciente compreensão do que significava estar só, que tornam essa pintura atraente como ela é. A Renascença praticamente se tratava de aprender a controlar o mundo. E o fundamental disso era a nova ciência da perspectiva. Foi Masaccio quem trouxe perspectiva à pintura, um dos eventos cruciais da história. A trindade dele está pintada na parede de uma grande igreja florentina. Mas o esqueleto de Adão, o primeiro homem, está bem embaixo da saliência. E em cima dela, o Cristo crucificado pendurado no espaço real, como se numa capela lateral. É difícil de acreditar que isso não é arquitetura, só pintura.
Leonardo, o homem de 20. Filho ilegítimo de um advogado de uma pequena cidade, ele possuía uma das mais notáveis mentes de todos os tempos. 20, século XV, 1450. Nada parece ter escapado à mente indagadora dele. O voo dos pássaros, veículos blindados, circulação do sangue, medição de ventos, helicópteros, submarinos, astronomia. Todos eles atormentavam o brilho caprichoso de sua imaginação. O que podemos deduzir de um homem que enviou uma ficha para emprego, incluindo em detalhes sua perícia em engenharia e ciência, e acrescentou um pós-escrito dizendo que também pintava um pouco? E foi isso que ele pintou. Um dos mais famosos quadros de todos os tempos. Nós olhamos tanto para o Mona Lisa que pensamos que o entendemos, mas não entendemos. Ele é infinitamente sutil e, contudo, a não ser que a gente realmente olhe para ele e tente entendê-lo, nunca entenderemos Leonardo. Se você pensar bem, um grande retrato é geralmente muito bonito e cheio de personalidade. Ele é um campo de carga, ele nos leva a um dínamo da personalidade de outra pessoa. Mas não o Mona Lisa. Nós não estamos reagindo a ela, ela não está reagindo a nós, mas ao artista. Lembre-se, Leonardo era o homem mais bonito da sua geração. Ótimo cantor. Quando ele pintava, geralmente tinha músicos. E nós sabemos com certeza que ele nunca teve um relacionamento emocional com uma mulher. Rapazes, sim, mas só isso. Então, aqui está essa esposa do mercador, Mona Lisa, assistindo com um divertido interesse, com um sorrisinho secreto. Esse lindo e poderoso homem de aparência aristocrática pintando-a. E ela sabe exatamente o que pensa e ela não vai partilhar isso. E a maravilha de Leonardo é que ele captou isso. Esse olhar, não de partilhar a personalidade dela, mas de olhar para ele, sorrindo secretamente e se mantendo em mistério. E você pode ver que ao fundo ele pintou aquela maravilhosa vista de colinas se fundindo umas com as outras, montanhas misteriosas e rios, tudo sugerindo, é claro, o eterno mistério da feminilidade. E ela provavelmente está sentada a boa distância de sua cozinha e sabe que o eterno mistério da feminilidade significa algo bem diferente para Leonardo do que para qualquer outro que ela conhece. E ela está gostando. E Leonardo teve realmente a humildade, teve o talento de partilhar o segredo. Eu não vou lhe mostrar como eu sou, só irei lhe mostrar minha reação, não minha personalidade. Ela merece ser a maior pintura do mundo, ou pelo menos a mais famosa. Roma, século XVI. Leonardo 1500. introduziu o clímax da época, a Alta Renascença. O centro havia mudado para Roma. Na época, uma cidade um tanto lamentável, com vacas pastando no furo. Mas um ambicioso papa achava isso humilhante. Júlio II queria fazer com que Roma voltasse ao seu antigo esplendor imperial. E começou a reconstruir a cidade numa escala gigantesca. E no centro, ele construiria São Pedro, a maior catedral do mundo. Júlio sabia reconhecer o talento. E quando chegou a hora de pintar os cômodos, ele escolheu um jovem que era a sensação das províncias, Rafael. Ele tinha só 25 anos e era inteligente. Todas as pinturas desse cômodo celebram o poder do papado, de Júlio e retrocedendo até o primeiro papa, São Pedro. São Pedro havia sido preso. E Rafael conta toda a história de como ele foi libertado usando luz. Desse lado você tem os degraus que levam à prisão. E note, aliás, o modo brilhante como ele está acomodado, precisando ter aquela grande janela fincada no espaço.
E essa escada é o mundo comum. E eles têm duas fontes de luz. Ele tem a lua flutuando lá no céu e ele tem a luz artificial, que na época era a tocha. Agora eles podem ver através daquela luz. Mas está confuso, estão discutindo, tudo desprovido de claridade. Dentro da prisão há uma outra luz. Há um anjo feito de luz e irradiando uma extraordinária luminosidade celestial que ninguém jamais viu. E São Pedro também não vê. Seus olhos estão fechados. Como os guardas, ele dorme. E dormindo, ele tem um sonho. Ele sonha que vê um anjo dizendo que vai tirá-lo da prisão. E ele o conduz e os grilhões dele se desprendem e alcançam a porta e ela se abre. Eles descem a escada, os guardas dormem, eles atravessam a prisão. As portas se abrem, os guardas dormem, ninguém os vê. Eles saem da prisão. E o anjo deixa. Ele acorda. Está livre. Aconteceu, escapou. Agora, o grande Papa Júlio II, o homem que reconstruiu Roma para ser a capital mundial da arte, adorou essa história. E quis que Rafael pintasse isso, porque achava que isso mostrava que não se pode reprimir um bom Papa. Mas é claro que isso é mais profundo. É o sonho de fuga. O sonho que todos têm quando todos os problemas desaparecem. Sem hipoteca, parceiro perfeito, ótimas férias. E me parece tão comovente que Rafael, que morreu com 30 e poucos anos, e era um rapaz de boa linhagem, bonito, popular, bem-sucedido em tudo o que fazia, também conhecesse esse sonho. Ele conhecia a necessidade de fugir. Tudo veio tão fácil para Rafael. Como isso pareceu injusto para esse gênio trabalhando duramente pelo corredor. Michelangelo era de uma linhagem de sangue azul impecável. A família dele se sentiu ultrajada por ele escolher trabalhar com as mãos. Mas ele tinha sido criado pela esposa de um pedreiro. Ele gostava muito de ficar com as mãos sujas e o macacão manchado. Esculpir era realmente empolgante para ele. Essas figuras inacabadas se chamam os cativos. Elas deviam originalmente decorar o túmulo do próprio Júlio. Um monumento para competir com os mausoléus da antiguidade. Michelangelo teria levado 20 anos para terminar. Mas Júlio interrompeu isso. Ele pediu ao artista para pintar um teto. Michelangelo detestava pintar. Ele achava que não tinha talento para isso. E aqui está o que ele fez. A Capela Sistina. A pura exuberância e beleza física do que Michelangelo produziu nunca foi superada. Podemos quase dizer que toda a renascença, que se trata de nova vida, está resumida no nascimento de Adão. Adão está lá em cima, em sua gloriosa nudez masculina, mas ele não está vivo. Tudo que ele pode fazer é levantar um dedo lânguido. E lá nas nuvens gira o Deus do poder. No seu grande manto voador, há um mundo. Se aquela é Eva ou não, há um rosto humano lá, olhando diretamente para Adão, com um olhar provocando-o a responder ao desafio. E o dedo de Deus toca o do homem. Adão é tão bonito, mas ainda não tem uma mente, não está vivo.
E isso importava intensamente para Michelangelo. Ele achava que o auge da beleza era o jovem corpo masculino. Mas tinha de ser um corpo pensante. E para demonstrar isso, ele pôs por todo o teto o que chamamos de inuti. Os eruditos frequentemente se perguntaram o que estão fazendo lá. O que estão fazendo é tornando isso inescapável. Que somente beleza não basta. Você precisa ter um espírito. Precisa ser um ser pensante. E todo o teto conta a história da nossa aventura através do tempo, a qual nos trouxe onde nós estamos agora. Mas há um outro capítulo da história da Renascença. Um que começa na cidade de Veneza e o qual tem todo um esplendor próprio.